Entrevidas com Marcelo Cotrim. É isso aí, galera. Muito boa tarde a todos vocês. Iniciando mais um programa Entrevidas aqui pela Rádio Vibe Mundial 95,7 FM de São Paulo. Eu, Marcelo Cotrim, com vocês aqui diariamente de terça a sábado. E hoje, véspera de Natal, uma data super especial para tanta gente no planeta. E para nós espiritualistas tem um gosto especial, né? Nós temos um olhar mais profundo acerca da história, da mensagem do Mestre Jesus Cristo, que diferencia um pouco do olhar comum nas religiões, né? Diferencia bastante até, porque nós resgatamos aí um conhecimento que foi censurado pelas igrejas e religiões de um modo geral, no transcorrer da história da religião. Por que foi censurado? Porque a verdadeira história do Mestre Jesus Cristo, ela é altamente libertadora. Ele nunca pertenceu a nenhuma religião, nem mesmo fundou nenhuma religião. Ele trouxe sim uma filosofia evolutiva, sim, que envolve o princípio do amor universal, sem sombra de dúvida, mas mais do que isso, ele trouxe uma filosofia conectada com a evolução, né? E muitos conceitos foram censurados na história. Por exemplo, o próprio conceito da reencarnação, que era adotado pelos essênios, pelos cristãos da igreja primitiva, que é aquele período até os 300 anos do nosso tempo, antes de ser estabelecido como religião formal, antes de existir igreja católica, né, quando ainda a filosofia era propagada dentro de uma visão mais próxima daquilo que o Mestre Jesus Cristo realmente havia ensinado. Então eu, Marcelo Cotrim, no meu trabalho, uma das frentes do meu trabalho, nesses mais de 30 anos atuando como espiritualista, metafísico, terapeuta também que sou, né? Sempre foi o estudo e o ensino acerca da verdadeira sabedoria, a sabedoria oculta do Mestre Jesus Cristo. E obviamente não ia deixar passar uma data tão especial, com tanta luz, né, com tanto amparo, que é a data de hoje, a noite de hoje, né, especialíssima, essa transição do dia 24 para o dia 25 de dezembro. É importante explicar também para vocês, né? Eu quero hoje, durante o programa, falar um pouco sobre a história de Jesus Cristo, talvez alguns fatos do ocultismo, porque os evangelhos que falavam sobre a infância, adolescência de Jesus Cristo foram omitidos, né, pela igreja. Tanto que você vê um gap ali, um vazio enorme, praticamente por toda a história de vida de Jesus, né? A igreja convencionalmente fala sobre o Jesus nascendo, depois uma passagem aos 2 anos, que é quando Herodes persegue as crianças, depois aos 12 anos no templo, e depois nada mais a não ser ele já surgindo no Rio Jordão, diante de João Batista, aproximadamente aos 30 anos de idade, para iniciar o cumprimento da sua missão pública. Então, na realidade, e essa história toda, galera, onde está a história da infância, adolescência, juventude de Jesus? Nós não temos todos os detalhes, mas temos muita coisa, né? Por exemplo, o evangelho, um dos evangelhos censurados pela igreja, foi o evangelho de Pedro. E o evangelho de Pedro, que é pouco conhecido pela maioria das pessoas, conta passagens lindíssimas da infância de Jesus, por exemplo, né? Então eu acho que todo mundo que tem admiração pela figura do grande avatar, o Mestre Jesus Cristo, vale muito a pena pesquisar, estudar mais, não ficar só na superficialidade da visão moralista da igreja. Os ensinamentos de Jesus e as suas vivências, né, são muito mais profundas, né? E existe mais conhecimento para se estudar, além do que as religiões apresentam, né? Vamos lá, então, entender. Não dá para a gente falar dessa data sem diferenciar, né? Porque eu celebro hoje, junto com todos vocês aqui, que são espiritualistas também. Eu, Marcelo Cotrim, sou um espiritualista universalista. Então, como eu disse a vocês, eu procuro um conhecimento mais puro desde sempre, galera. Eu lembro que eu tinha acho que 11 anos de idade, quando eu falei, eu tenho que achar alguma coisa. Não tinha internet como hoje, não tinha esse acesso todo
ao conhecimento, eu falei, eu tenho que achar alguma coisa mais verdadeira sobre Jesus Cristo. E aí eu procurei, com 11 anos de idade, eu fui à Ordem Rosa Cruz, que eu falei, Larissa, esses caras devem ter alguma coisa. E eu achei, de fato, 2 livros lá sobre a vida oculta, a vida mística de Jesus Cristo, que foi a minha introdução nesse assunto. E eu comecei a ver que havia muito mais que os grupos do ocultismo guardaram sobre Jesus por causa da perseguição, né? A Igreja Católica perseguiu veementemente, né? Perseguiu à morte mesmo muitas pessoas que preservavam o conhecimento verdadeiro sobre Jesus. Então, a Ordem Rosa Cruz, por exemplo, era um desses lugares. Eu nunca pertenci, nunca me envolvi demais, porque eu não curto as regras deles em termos de juramentos e tal. Mas esses livros eram livros que qualquer pessoa poderia adquirir, e eu fui lá adquirir esses livros. Foi meu primeiro contato. Bom, de lá para cá, muita coisa foi descoberta, evangelhos apócrifos, que são aqueles evangelhos não autorizados pela igreja, mas que são verdadeiros, né? Muitas obras foram publicadas de lá para cá, imagina, nesses trocentos anos de lá para cá, muita coisa foi publicada em termos de descobertas, né? O Evangelho de Judas, né? O Evangelho de Tomé, então vários outros evangelhos. O Evangelho de Tomé é uma riqueza, ele tem parábolas de Jesus que a maioria das pessoas nunca viu, nunca leu, e são reais, são originais, são de Jesus Cristo. Então é muito bonito ver. Isso tudo comprova também, esses documentos, a relação íntima de Jesus com os essênios, né? Os antigos essênios, que quem eram então? Vamos falar um pouquinho desse nascimento de Jesus, para vocês entenderem o que é essa abordagem que eu, Marcelo Cotrim, trago para vocês hoje acerca de Jesus Cristo. É uma abordagem diferente, uma abordagem mais profunda. Eu tenho até um curso, né, chamado A Sabedoria Oculta do Mestre Jesus Cristo, que aliás é um lindo trabalho. O ano que vem façam esse curso, vocês vão amar quando tiver turma aberta aí, porque é um curso que a gente estuda o significado original do que Jesus Cristo transmitiu, que não é nada disso que se imagina. Ele não veio falar mais do mesmo, né? As igrejas, elas têm a tendência de pegar os conhecimentos, as informações sobre Jesus, tudo que ele ensinou, parábolas, sermões e tal, e colocar no mesmo significado do texto bíblico que já existia dentro do judaísmo, que é a visão do Velho Testamento, a visão bíblica judaica. E Jesus realmente não veio para fazer mais do mesmo. Se era para isso, ele não precisaria nem ter feito a missão dele. Ele veio para mostrar uma proposta bem diferente daquela, uma proposta evolutiva, de liberdade, onde conceitos de amargar pecados, por exemplo, não existiam. Ele era totalmente a favor de um perdão, de um auto-perdão absoluto. Nunca o que a igreja propagou, essa ideia de penitência, de sofrimento, né, esse cultivo à tristeza, o cultivo à dor que as religiões propagaram durante toda a Idade Média, né, infelizmente, perseguindo quem pensasse de um modo diferente. Então é importante esse resgate, né? Quero contar alguns detalhes mais da infância de Jesus, da história dele, da missão dele, nessa data tão especial, véspera de Natal, né, a noite de Natal. Bom, primeiro lembrar que essa data ela foi convencionada pela religião. Na verdade, a data correta do nascimento de Jesus é dia 8 de setembro, é o comecinho do mês de setembro, mas pelo que parece, pelos cálculos todos, juntando cálculos históricos, astronômicos, se verificou que a data correta é bem no comecinho do mês de setembro, e a data mais provável é dia 8. Então nós, espiritualistas, sabemos que a data mais pura, digamos assim, de conexão é dia 8. Mas o dia 24, mesmo sendo uma data que foi convencionada pela religião, por quê? Porque nessa data do ano é quando se celebra as outras visões religiosas, né? Os chamados pagãos, celebravam divindades ligadas ao sol. Por exemplo, o deus Mitra, que é o deus Sol, era celebrado nessa época. Então, por causa disso, a data do nascimento foi propositalmente colocada
nesse período, mas não é o período original. Mas não tem problema nenhum, quer dizer, eu acho que existe já no inconsciente coletivo uma celebração onde as pessoas se voltam à missão, ao valor da missão do Mestre Jesus Cristo na Terra, então podemos participar sim e celebrar juntos essa data mesmo não sendo a correta, não tem nenhum problema. Mas é só para, acho que é curioso, interessante para vocês saberem que essa não é, a própria Igreja Católica reconhece que não é a data exata, que foi uma data convencionada, né, pela Igreja por um conjunto de interesses há muito tempo, né, há muitos séculos, né. E aí, galera, Jesus então nasce numa região próxima a Belém, era uma comunidade de essênios, nazaritas, né, nazaritas ou nazarenos. Daí porque Jesus era conhecido como Jesus Nazareno. Ele era da comunidade de Nazaré. Não era uma cidade exatamente, ela era próxima a Belém, por isso que convencionou-se que Jesus nasceu em Belém. Na verdade, ele nasceu nessa comunidade nazarita. Então ele era chamado de Jesus Nazarita ou Jesus Nazireu, o que equivale, depois popularmente ficou conhecido como Jesus de Nazaré. Nazaré, na época, não existia enquanto cidade, como eu disse a vocês. Era uma comunidade de essênios, né? Os essênios formam, eu falo muito deles, né? Aliás, o próprio Centro Espiritualista de Assistência que a gente tem, que eu fundei há quase 12 anos, chama-se o Caminho dos Essênios, né? Porque eles eram considerados aqueles que seguem o caminho. Que caminho? O caminho da evolução, o caminho da libertação, o caminho da conexão com o eu superior de cada um de nós. O grande objetivo de Jesus Cristo foi ensinar, deixar para a gente um legado fantástico para a nossa autossalvação. Ou seja, Jesus Cristo não veio salvar ninguém, ele veio deixar um caminho de autossalvação, como Buda, como Krishna, como tantos outros avatares, né, iluminados que passaram pelo planeta, né? Também não são tantos assim, mas houveram algumas figuras de grandes iluminados que deixaram um caminho de iluminação, um caminho de ascensão. E Jesus realmente deixou um conjunto de conhecimentos extraordinário. Ele foi um grande comunicador, né? Um grande professor, o Rabi, né? Como era chamado pelos judeus. Ele foi um grande rabi, um grande professor, um grande orientador, e por essa razão, e além disso, né, um ser de altíssimo grau de evolução. Mas ele não era um salvador, né? A ideia de um salvador, ela foi criada pela visão mais infantil mesmo das pessoas em relação à busca de um ser que queriam considerar um Deus encarnado, né? Isso existiu desde sempre, em todas as civilizações. Isso aconteceu. Elegeram pessoas que eram consideradas deuses na Terra, né? Isso sempre aconteceu. E Jesus, ele isso não muda nada, não tira nada a importância dele, porque ele é uma representação pura de Deus, porque ele se autorrealizou plenamente. Ele era um ser perfeito na condição humana. Ele era humano, mas um ser perfeito, alcançou isso. Ele mostra pra gente, na verdade, na sua passagem terrena, Jesus Cristo mostra para a gente, na realidade, qual é o caminho que a gente tem que trilhar para alcançarmos a nossa salvação. Mas a salvação do quê? Né? Do que a gente está se salvando, né? Na verdade, a gente está se salvando da ilusão do mundo, da ignorância, né? A gente se salva da ignorância, né? Então, na realidade, a grande função de Jesus Cristo era mostrar um caminho de salvação do sofrimento desnecessário, né? Dos apegos desnecessários, do sofrimento baseado em crenças, inclusive religiosas, né? Ele combatia a religião, como ele combateu o judaísmo, que na época era a religião vigente. Apesar dele ser um judeu, ele respeitava quem queria seguir. Ele tinha total respeito, mas ele discordava frontalmente da prática do judaísmo, que fazia as pessoas ali dependerem de um suposto Deus externo, um Deus externo e superior. E ele sempre mostrou que Deus somos todos nós, né? Que todos nós somos Deus,
Tem frases de Jesus Cristo que ele deixa muito claro a nossa igualdade, mas as pessoas não querem entender isso, né? Porque preferem tê-lo como Salvador. Quando ele diz, por exemplo, vocês podem fazer coisas iguais ou maiores do que eu, né? Ou quando ele diz, olha, a tua fé te curou, a tua fé te curou. Então ele colocava em determinadas frases, né? E ele falava, seja luz no mundo, como eu sou luz no mundo. Ou seja, ele mostrava que todos nós temos o mesmo caminho de evolução que ele, mas que ele está adiantado, lógico, né? Que ele já percorreu um caminho maior, que ele é um irmão muito mais velho, uma alma muito mais antiga, um ser que pode, por isso mesmo, ser um grande professor da humanidade. Legal, né, entender isso. Então, na verdade, hoje é uma celebração. O que celebramos hoje na visão espiritualista, universalista? No dia de Natal, na noite de Natal, nessa véspera de Natal, nós celebramos a descida do grande avatar Jesus Cristo. O avatar é um ser que tem uma programação encarnatória para alavancar a evolução humana. Então, o avatar ele tem um propósito coletivo, ele não tem mais karmas pessoais, mas ele atua dentro do karma coletivo, ele atua a favor dessa evolução humana coletiva. Então, ele veio com essa finalidade. Por isso que Jesus, ele nasce na comunidade essênia, porque ali ele teria a orientação dos grandes sacerdotes essênios, que eram grandes ocultistas, né? Você sabe que os essênios, só para vocês entenderem o porquê de Jesus ser um essênio, nascer entre os essênios, os essênios fazem parte de um grupo de judeus do período em que os judeus estiveram cativos lá no Egito, e os judeus e os essênios eram um grupo de judeus que acabaram fazendo parte dos grupos de ocultismo do Antigo Egito. Então eles tinham um conhecimento muito grande sobre a reencarnação, sobre a evolução humana multimilenar. Eles entendiam sobre o propósito da ascensão, da cristificação, que todos nós passaremos por ela, ou seja, o objetivo de alcançarmos o nosso eu superior de uma forma mais plena, né? Manifestando na nossa condição humana a nossa perfeição divina, todos nós, né? Então, entrar na energia de Deus, como dizia o Mestre Jesus Cristo, o reino de Deus está entre nós, porque é uma dimensão vibracional, quântica, que permeia a todos nós, está literalmente entre nós, dentro de nós. O reino de Deus, eu costumo dizer, que é a dimensão da paz, a dimensão da serenidade, a dimensão da felicidade. E ela acontece agora se você se conecta. Ela não tem nada a ver com o pós-morte, o futuro. Não, era muito claro, o próprio Mestre Jesus Cristo deixava isso muito claro. Você alcança o reino de Deus quando você muda a sua frequência, quando você alcança sentimentos elevados, né? Isso te coloca em contato com o reino de Deus. Deus é a criação. Todos nós somos partes de Deus, né? Nós não somos criaturas de Deus, nós somos partes de Deus. E é isso tudo que Jesus veio nos ensinar, né? Como um grande avatar, como um grande iluminado, né? A reencarnação, para vocês terem ideia, a reencarnação de um avatar é algo programado por milhares de anos até no plano astral, no plano espiritual, no plano astral superior. Porque ele não tem necessidade de reencarnar por ele. Ele já superou tudo isso em vidas anteriores que ele teve. Jesus viveu muitas encarnações, como todos nós, né? E ele superou esse processo de precisar reencarnar. Então ele reencarna com um propósito planetário, com uma missão planetária, com uma missão efetivamente coletiva. E aí ele vem dentro de uma comunidade essênia. Maria, mãe de Jesus, era essênia, né? E José, pai de Jesus, era da linhagem da tribo de Davi, né? A linhagem de Davi, do rei Davi. Então ele veio propositalmente ali num ambiente muito propício para o cumprimento da sua missão. Bom, eu vou continuar contando hoje sobre Jesus, o programa continua. Estão curtindo aí, galera? Espero que sim. Não deixem de colocar seus comentários aqui nas redes sociais. Eu estou publicando para vocês aqui o vídeo do programa no meu Instagram, @MarceloCotrinOficial. Dá para assistir o programa se quiser pelo Insta.
Tá também no meu Facebook, fanpage Marcelo Cotrim, e no YouTube, canal Marcelo Cotrim, beleza? Não deixem de curtir, compartilhar e deixe seus comentários. O que você está achando do programa? Tá curtindo? E a gente vai interagindo através dos comentários, tá bom? Depois eu quero saber a opinião de vocês, como é que está impactando esse programa aí para vocês. Galera, deixa eu aqui fazer um convite. O programa continua até 1h da tarde, até às 13 horas. Mas eu quero fazer um convite muito especial, aliás, 2 convites para vocês. Em janeiro agora, dia 10 de janeiro, nesses dias agora nós estamos num pequeno recesso de aulas, né? Especialmente hoje e amanhã o espaço Entre Vidas estará fechado, né? Então nós voltamos, na segunda-feira voltamos normalmente a abrir o espaço, só mesmo nesses dias. Então temos aberto nesses dias, fora véspera de Natal, é claro, dia de Natal, nós temos aberto nesses dias o espaço Entre Vidas, se você quiser ir pessoalmente fazer sua matrícula, né? Se você quiser adquirir produtos, né? Só que é importante observar para vocês que os programas continuam aqui, inéditos para vocês nesse período, né? Podem continuar acompanhando aqui o programa que vocês vão amar, acho que quem já está acompanhando está curtindo muito, só não estamos tendo aula. Eu retomo as aulas dia 10 de janeiro de 2022. E dia 10 de janeiro eu retomo com um curso novo, turma nova do curso A Alquimia da Alma. Esse é um trabalho lindo, gente, transformador. Aplicar a antiga alquimia, os princípios da antiga alquimia, que vem da antiguidade, que foi exaltada na Idade Média, apesar de sempre ser muito perseguida e por isso mesmo ter muitos segredos alquímicos foram guardados às 7 chaves, né? Mas a alquimia, na verdade, ela tem uma representação metafísica linda, linda, no que diz respeito à nossa evolução, à nossa cura emocional. Então, o curso Alquimia da Alma, ele tem como finalidade ser um curso terapêutico, onde eu falo sobre a transmutação do ser, chumbo em ser ouro, os 4 elementos alquímicos da personalidade, o caminho da iniciação alquímica psíquica, os 4 estágios alquímicos da depuração da alma, a grande opus alquímica, o trabalho da transformação e o caminho de autorrealização, as 7 operações metafísicas da alquimia, exercícios práticos. Então, quero deixar esse convite aí para vocês. Quer começar 2022 fazendo um curso comigo, Marcelo Cotrim? Um curso lindo, que ele é terapêutico e ao mesmo tempo ele é metafísico, ele é espiritualista. Trabalhamos muito com as bioenergias, tem muito amparo espiritual, especialmente a linha de magos brancos, que atua diretamente com a alquimia energética e espiritual. Então, quem quiser participar, o curso é de 4 meses, 1 aula por semana, ao vivo, pela internet, mas é pela internet, pelo Zoom e pelo YouTube. Cada aula é ao vivo, mas ela fica gravada, disponível por 1 semana, por 7 dias. Então, dá para você, se perder a aula, assistir depois. Os meus alunos normalmente assistem 2, 3 vezes as aulas, né? Para pegar detalhes. Tá com 15% de desconto, parcelamento promocional, desconto extra para membros da comunidade Entre Vidas e para reciclantes, tá? Quer participar? Entra no meu site agora e se matricule. Anote aí, o site é o entrevidas.com.br no link Agenda, ok? Entrevidas. E se quiser ajuda, segunda-feira liga aqui, eu mando WhatsApp, que a minha equipe atende vocês com o maior carinho. Liga no 011 3868 4624, 3868 4624, ou manda o WhatsApp, já deixa o WhatsApp lá, segunda-feira você já recebe a resposta. É o 011 96385 2828, 011 96385 2828, beleza? Acabou o tempo do primeiro bloco, a gente vai para o intervalo aqui na Vibe Mundial e já já eu volto para o segundo bloco do programa Entre Vidas. Programa Entre Vidas, com Marcelo Cotrim.
É isso aí, galera. De volta com vocês, eu, Marcelo Cotrim, para o segundo bloco do programa Entre Vidas. Hoje conversando, claro, sobre a véspera de Natal, noite de Natal, rola hoje à noite, né? E é um dia especial, né, para a humanidade que se conecta com a figura do Mestre Jesus Cristo. E para nós espiritualistas, universalistas, eu sou um espiritualista universalista, essa celebração ganha alguns outros significados também, né? Porque enxergamos a figura de Jesus e o seu papel, a sua missão de um modo diferente. É isso que eu estou apresentando para vocês hoje aqui, um olhar diferenciado acerca de Jesus Cristo, que procura resgatar conhecimentos mais profundos, né, sobre sua missão, passagens da sua vida. Eu estava comentando aqui, por exemplo, no primeiro bloco do programa, que existe um evangelho em especial chamado Evangelho de Pedro, Pedro Apóstolo, onde se conta ali várias passagens da infância de Jesus, milagres da infância de Jesus. Existe um milagre de ressurreição até, que ele resgata, ele traz a vida de um garoto que havia se machucado. Na verdade, talvez não fosse exatamente uma ressurreição, é um estado de coma, é um estado de ali, o garoto havia perdido a consciência, né? Mas seja ou não, ele tinha de fato esse poder imenso sobre as energias, né? Sobre as forças da natureza, as forças elementais. Então são vários relatos de milagres que Jesus, menino, né, com 5, 6 anos de idade, já causava. Existe uma passagem, por exemplo, até muito bonita, em que ele está brincando com outras crianças, fazendo animais em barro, e aí ele faz umas aves, né, uns passarinhos assim em barro, e num dado momento ele dá vida a esses passarinhos, ele transforma em aves de verdade, aquele barro, né? Tem esse garoto, tem uma passagem de um garoto que cai do telhado, e o garoto é dado como morto ali, ele vai lá e recupera a vida daquele garoto. Então, na verdade, são várias passagens, né? Fora o conhecimento que ele tinha, que era absurdo, até para um adulto, quanto mais para uma criança. Então, ele desde cedo, muito antes daquela passagem de 12 anos, né? Que é popular, que é conhecida, desde muito cedo, com os sacerdotes essênios, na comunidade essênia, Jesus já demonstrava um conhecimento sobre astronomia, sobre medicina, coisas incríveis. E tem textos disso, onde Jesus fala sobre astronomia, ele fala sobre medicina, ele fala sobre várias ciências, né? Dentro do conhecimento da época, e coisas até que na época nem haviam sido ainda descobertas, né? Então é muito lindo ver. Jesus, então, para falar um pouquinho mais da história dele, hoje estou dedicando esse programa como um programa especial para falar sobre, né, a infância de Jesus, a missão de Jesus, um olhar revelador, um olhar reflexivo sobre a verdadeira história de Jesus. Vou continuar falando sobre isso, né? Eu, Marcelo Cotrim, aqui na Rádio Vibe Mundial 95,7 FM de São Paulo. Estou com vocês também nas minhas redes sociais, viu? Está publicado lá o vídeo sendo transmitido para quem quiser assistir o programa aqui diretamente dos estúdios da Rádio Vibe Mundial. Vai no meu Instagram agora, tá lá, @Marcelo Cotrim Oficial. Estou também no Facebook, na fanpage Marcelo Cotrim, e no YouTube, no canal Marcelo Cotrim. E deixe seus comentários, eu quero saber o que você está achando do programa, né? Minuto a minuto, vá colocando aí o que você sente, depois eu vou responder vocês e a gente vai interagindo, tá? Então deixe seus comentários, né? Curtam, compartilhem também, por gentileza, para que mais pessoas conheçam essa proposta que resgata, né, a verdadeira história e o verdadeiro significado da passagem do grande avatar Jesus Cristo pela Terra, né, celebrado no dia de hoje e amanhã, né, na noite de Natal, hoje e amanhã, dia de Natal. Bom, antes de continuar, só quero lembrar vocês, galera, que nós estamos nesses dias, eu continuo com os programas aqui, inéditos, todos eles, acompanhem todos os dias, né, só segunda que não, terça, quarta e sexta, meio-dia, quinta às 11 horas da manhã, e sábado amanhã, às 11h30 da manhã, tem programa também. O único que... bom, a gente está colocando até no sábado agora, nesse período que não tem aula, você pode assistir até o programa de sábado, tá? Todos eles estão sendo colocados também em vídeos para vocês nas redes sociais, para vocês assistirem nas minhas redes sociais o programa também, tá bom? Quero só lembrar que as aulas em si, nós estamos num recesso, mas estamos abrindo espaço
né, só hoje que não, hoje amanhã, mas segunda-feira abrimos o espaço Entrevidas. Se você quiser ir lá, fazer matrícula pessoalmente, conhecer a minha equipe, comprar os produtos, galera. Lancei CDs novos, camisetas novas, então tem um material lindo aí para você poder adquirir, poder presentear quem você quiser também. O meu livro, claramente. Então tem a coleção de cadernos, os quadros com frases motivacionais, né? Então, na verdade, quem quiser conhecer o Espaço Entrevidas, pode, segunda-feira, se quiser, dar uma passada. Estamos aqui na Vila Mariana, ao lado da estação Ana Rosa do metrô. Hoje não estamos abertos pela data, mas segunda-feira abrimos normalmente, tá? Se alguém quiser dar um pulinho aqui, é só mandar mensagem e agendar. Manda mensagem ou telefona, avisa que você vai lá, agenda, e aí nós estamos marcando só para ter controle de número de pessoas a cada horário, para manter maior tranquilidade aí, ainda com cuidados grandes que a gente está tendo aí com essa fase, que graças a Deus está terminando, né? Essa fase mais delicada da pandemia, né? Bom, turma, quero lembrar vocês que então, dia 10 de janeiro de 2022, acontece a primeira aula do ano e vai ser curso novo, né? Inédito para a maioria. Eu tive uma turma desse curso que é profundo, é lindo, Alquimia da Alma, um curso que é terapêutico e é espiritualista também, ligado à alquimia, ao domínio das energias elementais, energias da natureza, do plano astral superior, tudo no processo da tua cura emocional. Um curso que fala sobre transmutação do ser chumbo em ser ouro. Já dediquei alguns programas, vou voltar a falar sobre isso também nos próximos programas, falando um pouquinho mais sobre a alquimia da alma, o grande simbolismo, né, dessa transmutação de metais, né, do chumbo em ouro, que na verdade é um símbolo do ego. O chumbo é o ego transformando-se no ouro, que é o eu superior, o eu divino em nós, né? Vou falar no curso sobre os 4 elementos alquímicos na personalidade, o caminho da iniciação alquímica psíquica, os 4 estágios alquímicos da depuração da alma, a opus alquímica e o caminho da autorrealização e muito mais. Tem desconto de 15% real, com valor antigo, parcelamento promocional, desconto extra para reciclantes e para membros da comunidade Entrevidas. Se informa lá. Já vou passar o telefone, só quero passar mais um recado aqui antes de retomar o assunto hoje sobre Jesus Cristo. Lembrar vocês que no dia 18 de janeiro também tem um outro curso começando, mais uma linda turma do curso Planejando a Vida. Esse é um curso muito focado no progresso, na prosperidade, principalmente profissional, principalmente um foco na vida, na prosperidade profissional e financeira. Mas também você aprende coisas ali para toda a vida. É um curso onde eu falo sobre liderança e autoliderança, comunicação inteligente, criatividade e inovação, resiliência e posicionamento na vida, gestão do tempo e produtividade, auto-organização e autonomia, espiritualidade corporativa. Ele é um curso disruptivo, quebra paradigmas e é lindo, porque tem toda uma visão metafísica, psicológica sobre cada um desses conceitos. Então acaba sendo um grande curso também de cura emocional para o progresso profissional e financeiro, principalmente. Vamos começar 2022 com outra visão, com outra mentalidade. Então esse curso também está com os mesmos benefícios do Alquimia da Alma. 15% de desconto, parcelamento promocional, desconto para reciclantes e para membros da comunidade Entrevidas. Quer se matricular? Entra no meu site agora, se quiser saber mais, anota aí, é o entrevidas.com.br, entrevidas.com.br, vai no link agenda e lá você faz a sua matrícula. Se quiser vir pessoalmente segunda-feira, abrimos segunda-feira normalmente, segunda, terça, quarta, então se quiser pode mandar mensagem agora e segunda você tem a resposta. E pode dar um pulinho até pessoalmente no Entrevidas ou tirar dúvidas com a minha equipe, tá? Ou por WhatsApp ou por telefone. O telefone é o 3868-4624 e o WhatsApp é o 011-96385-2828, 011-96385-2828. Vamos lá, vamos continuar? Falar sobre Jesus Cristo, né? Então, eu estava no finalzinho do primeiro bloco, estava explicando para vocês que Jesus nasce em meio aos essênios. Maria era essênia,
né? Ela nasceu também e cresceu entre os essênios. E José, pai de Jesus, era da tribo de Davi, do rei Davi. Ele era um descendente da tribo de Davi, né? E você sabe que Maria e José tiveram Jesus como um primeiro filho, né? Maria, dentro daquela cultura, como acontece até hoje em algumas culturas, Maria, ela tinha 13 anos, 12 para 13 anos de idade, né? Quando se casou e engravidou de Jesus Cristo. Ela era muito jovem, né? Mas com muita sabedoria. A própria Maria, ela é considerada na espiritualidade como um arcanjo que reencarnou, né? Tamanho grau de pureza e amor e luz que essa figura, né, tão importante na história tem. Não é à toa que é comum se colocar Maria como uma representação do aspecto feminino de Deus, né? Por isso que é muito comum você ver Jesus e Maria como uma representação masculina e feminina de Deus, né? Na verdade, ambos são seres muito evoluídos, que têm os dois aspectos muito bem desenvolvidos, o masculino e o feminino, mas simbolizam esse complemento. E Maria é o feminino, é o amor, é o cuidado, todas as qualidades do aspecto feminino, né? Então, Jesus, na verdade, aliás, Maria e José tiveram outros filhos, né? Pelo que se sabe dos registros apócrifos, os nomes dos irmãos de Jesus eram Judas, Tiago, Simão, Assia e Lídia. Então ele tinha irmãos e irmãs, né, que logicamente vieram depois dele, né? Então, na verdade, galera, como eu disse a vocês, a comunidade em que Jesus nasce, a comunidade dos nazaritas ou nazarenos, né? Você tinha ali no nascimento de Jesus, você sabe que Jesus nasceu numa gruta essênia, né? Aquela história que ele nasceu porque não tinha onde ficar, não tinha hospedaria, e aí Jesus e José acabaram pegando ali, ficando acomodados numa estrebaria, onde ficavam os animais. Na verdade, essa é uma distorção, porque Jesus ele ficou numa gruta essênia, porque justamente os essênios eram os grandes médicos daquele tempo. Jesus ele nasceu muito bem amparado por parteiras, né? Parteiras essênias, né? Que cuidaram daquele momento, cuidaram de Maria, cuidaram de Jesus. Então Jesus estava muito bem amparado. Aquela imagem que você tem do presépio com os animais é real, por quê? Porque naquele local, à noite, fazia um frio gigantesco e era comum se deixar os animais no mesmo ambiente, que ajudava a aquecer o próprio ambiente. Isso era comum acontecer. Então, mas as grutas essênias eu brinco com os meus alunos quando eu falo de Jesus, que era o Albert Einstein da época. Era o melhor hospital que tinha. Jesus, longe de ter nascido casualmente em qualquer lugar. Ele nasceu num lugar em que foi projetado, programado ali para que ele nascesse, né? Os essênios, eles eram buscados por todas as pessoas, eles eram considerados, como eu falei, os grandes médicos, né? Médicos, terapeutas, né? Aliás, o nome terapeuta vem dessa época e é uma referência aos próprios essênios. Jesus, então, nasce e ele tem uma infância, como eu disse no primeiro bloco do programa, rica. Ele aprende muito, primeiramente, quando ele era bem pequeno, na primeira infância. Jesus, ele fica mais próximo da mãe, no meio da comunidade essênia. José, pai de Jesus, ele não era somente um carpinteiro. De fato, ele trabalhava com madeira e pedra. José, ele era algo que hoje seria uma mistura de um arquiteto, um engenheiro civil e até um carpinteiro. Mas ele não era somente um carpinteiro. Então José ele era muito bem sucedido, ele foi convocado inúmeras vezes para construir grandes palácios, então ele ficava viajando muito tempo, José viajava muito, então Jesus, quando era bem pequenininho, ele ficou mais ao lado da mãe Maria, né, na comunidade essênia, sendo instruído pelos sacerdotes essênios. Mas ele precisava de instrução? Claro que precisava, ele era uma criança, independentemente de ser um ser tão evoluído. Ele precisava ainda resgatar a memória integral dele, de todas as vidas passadas dele, de toda a missão que ele viria a cumprir, né, na vida adulta. Então Jesus, sem sombra de dúvida, precisava de apoio, precisava de ajuda, precisava de quem provocasse a memória dele. E os sacerdotes essênios
fizeram esse grande papel e Maria, mãe dele, fez esse grande papel na sua primeira infância. Quando Jesus ele adquire um pouco mais de idade, aí ele começa, mais idade, eu quero dizer assim, uma criança na segunda infância, tipo 8, 9 anos de idade, 10 anos de idade, Jesus começa a acompanhar o pai José nas suas viagens como arquiteto, engenheiro, como construtor dos grandes palácios ao qual ele era convocado. E começa a partir daí, né, quase pré-adolescência, começa um período onde José vai colocando Jesus em escolas de mistérios, né? Então, daí que Jesus, por exemplo, tem contato com várias escolas de ocultismo, onde ele vai resgatando em cada localidade mais uma parte do seu conhecimento oculto, do seu conhecimento inconsciente. Ele vai revelando o inconsciente dele, se completando aqui na sua condição humana. Não é muito legal, galera, entender tudo isso? Eu acho tão fascinante, né? Porque é a história real, que as igrejas não contam, né? E é real, galera, são documentos arqueológicos, históricos, que contam tudo isso para nós, né? Coisas que foram preservadas aí. E você sabe que nos últimos 70 anos, muitos documentos foram descobertos, reais daquele tempo mesmo, os chamados evangelhos apócrifos, né? Cópias que não foram queimadas ou escondidas, né, pela religião. Então, é muito interessante que você abra sua mente, estude mais sobre Jesus Cristo, porque há muito mais para saber e você vai começar a perceber que as religiões acabaram distorcendo grande parte da sua mensagem, dos seus ensinamentos. Como eu estava dizendo aqui, Jesus ele veio para nos ensinar a autossalvação. Ele não veio para literalmente salvar, porque isso não é possível. Né? Ninguém salva ninguém, né? Ninguém tem como tirar uma outra pessoa. Jesus ele justamente ensinava tantas posturas de vida, exatamente porque nós temos livre-arbítrio. Por que ele ensinou tantas parábolas, dezenas de parábolas, tantos sermões preciosos, dos quais acho que o mais importante, sem sombra de dúvida, foi o Sermão da Montanha? Né? Por que ele ensinou tudo isso? Porque nós tínhamos que, na época, a humanidade tinha que estudar aquilo e aprender com aquilo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a humanidade tinha livre-arbítrio. Não tinha como ele salvar alguém que não se salvasse da própria ignorância. Tudo é a escolha de cada um de nós. Os nossos processos kármicos são constituídos por nós, né? Nós temos aí a graça de ter tido a passagem de Jesus nos ensinando um caminho de evolução, nos ensinando um caminho, né, acelerando o nosso processo de evolução. Então a grande missão de Jesus, sem sombra de dúvida, foi ensinar a autossalvação, né? Foi ensinar a importância de cruzar a conexão com o eu superior e espalhar isso na nossa condição humana, né? Quando Jesus, por exemplo, tem uma frase dele em que ele diz assim que quem quisesse alcançar, né, o seu Cristo interno, precisaria pegar a sua cruz e seguir as palavras dele. Mas quando ele disse isso, e é isso que as pessoas não param para refletir, quando ele falou isso, ele nem de longe tinha qualquer sinal de ir à crucificação. Na verdade, ele não fala sobre crucificação, ele fala sobre a cruz mística, que era um símbolo existente desde o Antigo Egito. O que é a cruz mística? A cruz mística é um símbolo que se refere à barra vertical, é a conexão nossa, humana, com o nosso eu superior, é o eu divino e o eu humano, o eu inferior, o ego, e a barra, imagina um sinal de mais, como o sinal de mais da matemática. Então você tem uma barra vertical, que é a sua conexão com o teu eu divino, com o teu eu superior, e você tem uma barra horizontal que cruza a barra vertical, que representa, que significa a nossa relação com a humanidade, através do amor, da comunhão. Então, se você está em comunhão com o teu Cristo interno, com o teu eu superior, e espalha isso em forma de atitudes karmicamente positivas, pronto, você está na frequência do que precisa estar, você está na frequência justamente da elevação, porque você está trazendo o divino para o lado humano.
Não é bonito isso? Isso é a cruz mística. Não tem nada a ver. É essa cruz que Jesus falou para a gente levar. Não é a cruz do sofrimento. Não é o instrumento de morte, de tortura e genocídio que os romanos usaram. Não é isso que ele está falando. Ele está falando da cruz mística. Ele está falando do processo de evolução. Bom, é tanta coisa para falar. Um programa é pouco para falar do Mestre Jesus Cristo. Amanhã eu falo um pouquinho mais sobre ele. Amanhã tem programa às 11h30 da manhã. Mas eu quero reforçar também o convite. Nesses dias os programas são todos inéditos. Acompanhe os programas pelo rádio ou pelas minhas redes sociais. Estou com vocês agora por vídeo do programa. Dá para me assistir no Instagram, @MarceloCotrim_Oficial. Me segue lá. No YouTube, canal Marcelo Cotrim. No Facebook, na fanpage Marcelo Cotrim, beleza? Mas quero convidar vocês e deixe seus comentários, tá bom? Quero saber o que vocês estão achando do programa, se estão curtindo. Curta, compartilhe, me ajude a espalhar essa proposta tão bonita acerca de Jesus Cristo nessa véspera de Natal. Me ajude a espalhar esse programa aí nas redes sociais. E eu quero convidar vocês, galera. Eu vou voltar as aulas dia 10 de janeiro com o curso Alquimia da Alma. Tem 2 cursos para começar em janeiro, lindos, para você se programar, se organizar e já se matricular. Dia 10 de janeiro eu retomo o curso com as atividades com o curso Alquimia da Alma, trabalhando a alquimia energética, espiritual e psicológica. Ele é um curso terapêutico, de cura emocional, de autoconhecimento profundo através da alquimia espiritual. Mas também é um curso com muito amparo espiritual, trabalhando as energias. Dia 10 de janeiro, cai numa segunda-feira à noite. E na semana seguinte, dia 18 de janeiro, às terças à noite, os 2 são cursos de 4 meses, tá? Ao vivo e pela internet, tá? Tudo pelo Zoom e pelo YouTube. Mas as aulas são ao vivo e depois ficam gravadas, disponíveis por 7 dias, tá? Eu começo também o curso Planejando a Vida, aí mais focado na prosperidade profissional, financeira, desenvolvendo liderança, comunicação, criatividade, resiliência, auto-organização, gestão do tempo. Quer saber mais e se matricular? Entra no meu site agora, que é o entrevidas.com.br, entrevidas.com.br. Ou então deixa a mensagem no WhatsApp, que segunda-feira a minha equipe te retorna. O WhatsApp é o 011 96385 2828. E o telefone é o 3868 4624. Acabou o tempo. Quero deixar um grande abraço a todos vocês, desejar uma felicíssima noite de Natal na luz do Mestre Jesus Cristo. Se conecte com a energia dele acima de tudo. E amanhã eu estou de volta às 11h30 da manhã com mais um programa Entre Vidas. Grande abraço a todos e até lá. Programa Entre Vidas.